Bom, para nós finalizarmos a parte de energia no Brasil, né, que começou aqui na apostila Super Teoria 3, né, o capítulo GB05, então vamos pegar a parte 2 de fontes de energia no Brasil. Na parte 1, nós falamos basicamente das partes das energias não renováveis. Começamos pelos combustíveis fósseis e depois pegamos a energia nuclear. Aqui nós vamos pegar praticamente as energias renováveis. É a principal matriz elétrica brasileira. Vimos no gráfico da primeira parte dessa matéria, né? A maior parte da energia elétrica que nós temos no Brasil, ela é gerada através de eletricidade, da força dos rios. E por quê? Porque os nossos rios são caudalosos, com grande volume de água, né? Faltou um S aqui, perenes e de planalto. O represamento gera problemas socioambientais, comentados com vocês quando eu estou falando das características de cada fonte de energia, onde as famílias perdem a territorialidade, porque tem que desocupar aquelas áreas que vão ser alagadas. E alagam também matas, onde você tem perda de biodiversidade, tanto da fauna quanto também da flora. Daqui para nós percebermos, isso aqui, pessoal, é onde nós tínhamos as chamadas 7 quedas do rio Paraná. Com a construção do grande lago de Itaipu, essas 7 quedas, elas foram praticamente o quê? Alagadas. E lembrar que as 7 quedas eram consideradas como uma das maravilhas da natureza. Aqui nós temos os principais potenciais hidrelétricos do mundo. Observem que o Brasil tem 10% do potencial hidrelétrico do mundo. O maior potencial hidrelétrico do mundo está na China e na Rússia. Mas o Brasil tem uma vantagem. Apesar de nós termos aqui rios, né, que dependem muito da sazonalidade do nosso clima tropical, a Rússia e a China a situação é pior. Porque chega no inverno, grande parte dos rios da Rússia e da China são congelados. O que não acontece no Brasil. A gente pode ter uma redução na vazão, mas não um congelamento. Em 1995, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil vai iniciar um grande processo de privatização do sistema elétrico do Brasil. A primeira empresa brasileira do sistema elétrico a ser privatizada vai ser a Celsa, Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. É a primeira empresa a ser privatizada. O problema todo é que, ao privatizar o sistema elétrico, as empresas ficaram preocupadas em transmitir energia e não gerar energia. Então, nós começamos a criar grandes linhas de transmissão, mas não em geração. A ideia é, se eu investir muito em geração, eu vou aumentar a demanda, a oferta de energia, e, consequentemente, isso vai reduzir o preço. Então, se eu oferto menos, eu posso aumentar o preço dessa energia que eu estou vendendo ao consumidor. No ano 2000, o Brasil vai intensificar a instalação de usinas hidrelétricas como forma de compensar aquela demanda, tá certo? Que ficou praticamente defasada. E aí que vão surgir vários projetos hidrelétricos, principalmente na Amazônia brasileira. Destaque para as usinas de Geral e Santo Antônio, no Rio Madeira, Belo Monte, no Rio Xingu. A usina de Balbina foi uma das primeiras a serem construídas na bacia amazônica e foi a primeira a demonstrar os graves problemas socioambientais que nós tínhamos na região. Em 2001, essa falta, né, na construção de usinas hidrelétricas, a falta de oferta de energia ficou claro. É quando nós tivemos o verdadeiro apagão, onde o Brasil teve que racionar a energia. E, segundo o governo brasileiro, essa falta de energia no Brasil foi devido à escassez de chuva. Olha, foi muito questionado isso porque é o seguinte, quando você faz um reservatório, vamos lembrar que o reservatório é para reservar água para os períodos de estiagem. Então não fazia sentido nós temos um racionamento por falta de chuva, sendo que, na verdade, a função das represas é reservar água para esse período de estiagem. O verdadeiro motivo que não foi dado pelo governo é porque, quando ele privatizou, lá em 95, o sistema elétrico brasileiro,
não houve investimento na geração de energia, e sim na transmissão, o que ofertou menos energia num período que o Brasil estava crescendo. Vamos lembrar que em 95 o Brasil já estava no plano real, a economia estava estável, consequentemente, com essa economia estável, o consumo aumentou, a produção industrial aumentou. Se aumenta a produção industrial, aumenta a demanda por energia. E não houve essa oferta. Energia de biomassa. Lembrando que a energia de biomassa ela é proveniente de resíduos orgânicos. Né? Lembro lá da questão da parte direta e indireta. Tá certo? Bom, a direta é quando eu queimo, né? Vou queimar a casca, o bagaço da cana. Indireta é quando eu pego esse resíduo orgânico e transformo ele em biocombustível, em biogás. A questão que nós podemos observar, o maior questionamento primeiro é o desmatamento. E o segundo é eu substituir culturas agrícolas produtoras de alimentos para produzir matéria-prima para biocombustível. Olhem só vocês. Matéria-prima para etanol, principalmente a cana-de-açúcar, seguida a beterraba, milho e trigo, porque tem uma grande concentração de açúcar. E para biodiesel nós temos aqui o óleo de dendê, o pinhão manso. Esse pinhão manso é uma planta proveniente da Índia. Canola, cevada, mas hoje principalmente o pinhão e o óleo de dendê são as plantas mais utilizadas para a produção de biodiesel. Bom, aqui nós estamos observando que o Oeste Paulista é uma grande área produtora de etanol, já que é a principal área produtora de quê? De cana-de-açúcar. E observe que no Centro-Oeste brasileiro, nós vamos ter grande produção de biodiesel, porque é uma grande área produtora de quê, pessoal? De soja, de canola, que são plantas oleaginosas. O boom da produção de etanol no Brasil vai ser quando o governo vai criar o chamado Proálcool, em 1975. O Proálcool foi um programa governamental que subsidiava a produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol. Vamos lembrar que em 1973 nós tivemos a primeira crise do petróleo e em 1979 a segunda crise do petróleo. A ideia era, vou subsidiar a produção de cana-de-açúcar, aumenta a produção de cana-de-açúcar, dessa forma eu vou produzir o etanol, que é um biocombustível, e dessa maneira eu vou ter um substituto de um derivado do petróleo. Observe que, na verdade, o etanol ele só substitui o quê? A gasolina, que é um derivado de petróleo. Mas o maior consumo que nós tínhamos é de quê? De diesel. O trator funciona com diesel, o caminhão com diesel. E, ou seja, se eu estou praticamente utilizando de áreas agrícolas, eu vou utilizar demais diesel, por quê? Porque o trator depende do diesel, o caminhão depende do diesel. Então foi um projeto muito questionável. Mas na época, como um projeto militar, praticamente esse questionamento ele ficava mais no campo acadêmico, tá certo? Em 86 o Proálcool vai chegar ao fim. Por quê? Porque o preço do barril de petróleo diminui. Lembre que a terceira crise do petróleo, que atinge os produtores e não os consumidores. Por quê? A guerra Irã-Iraque chega ao fim, então aumenta a produção de petróleo, surgem novas áreas produtoras de petróleo, surgem novas fontes de energia, tá certo? E o Proálcool chega ao fim. É tanto que nós vamos ter uma quebradeira de usinas sucroalcooleiras. Por quê? Com o fim do Proálcool acaba exatamente aqueles subsídios governamentais que eram dadas aos produtores, como também aos usineiros. Em 2005, o álcool, o etanol, ele volta de novo, tá? Por causa da questão do protocolo de Kyoto, já que por ser um biocombustível, esse combustível ele não libera, quer dizer, ao liberar CO2, vamos lembrar que esse CO2 vai ser consumido pelas plantas que estão crescendo. Então há um processo de ciclagem. Energia eólica.
A energia eólica é a energia proveniente do vento. O Nordeste é a principal área produtora de energia eólica do Brasil, visto que é onde nós temos a maior quantidade de ventos e ventos com maior velocidade. E mais, planícies litorâneas de grande extensão, o que favorece a produção de energia. Vamos lembrar que o vento é formado da alta pressão para baixa pressão. A região aqui equatorial é uma área de baixa pressão, então uma área ciclonal, é uma área onde está sendo formados ventos. Então, consequentemente, eu tenho maior concentração de ventos nessa região que vai aqui do Amapá até o litoral nordestino. E lembrando que no Nordeste há a presença de planícies, então você não vai ter grandes obstáculos que impede praticamente que você possa estar aproveitando mais a força dos ventos. Energia solar. Vamos lembrar que o Brasil é um país tropical, 94% do Brasil está na zona intertropical, então é uma fonte de energia que poderia estar sendo muito aproveitada no Brasil, já que a nossa taxa de insolação é muito alta, mesmo no inverno, onde a taxa de insolação ela diminui. Mas os nossos dias eles não são tão curtos, como se nós pegarmos as regiões temperadas, por exemplo. O destaque aqui é para o sertão nordestino. Por que o sertão nordestino é uma área de destaque no Brasil? Por ser uma área de clima semiárido, então nós temos aqui uma baixa taxa de quê? De nebulosidade. Não há grande formação de nuvens. Então, consequentemente, nós temos aqui uma taxa de insolação alta associada a uma baixa taxa de nebulosidade. Como, por exemplo, no deserto do Atacama, no Chile. Vamos observar que está tendo um aumento, né, na capacidade instalada, tá certo, de energia eólica, tá certo, como também de energia solar. Nesse caso aqui, de energia eólica no Brasil. Então a ideia é aumentar o uso de energia eólica e de energia solar no Brasil, que são energias mais renováveis. Lembrando, de recursos que a natureza nos dispõe. Lembrando que energia solar e energia eólica, a ideia é criar tecnologias de armazenamento da energia, já que você não tem condições de armazenar o recurso.